Ora, Senhor, nesta noite, queremos mais de Ti, Senhor, mais da Tua palavra, Senhor, mais da Tua presença, Senhor, mais do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor, menos de nós, Senhor, menos do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, Senhor, da nossa autocapacidade, Senhor. Precisamos de Ti nesta hora, Senhor, e a Tua palavra, ela é alimento para as nossas almas. A Tua palavra, Senhor, é que nos direciona, nos admoesta, nos corrige. Nesta hora, Jesus, abençoa o Teu Filho, que vai ministrar a Tua palavra. A Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra, Senhor, que tem o poder de dividir a medula, Senhor, das espinhas, Senhor. A Tua palavra que discerne o coração, a intenção da alma e do coração. Nesta hora, Jesus, ela será semeada. Que o nosso coração seja uma terra boa e fértil para recebê-la, Senhor. E que nós possamos pôr em prática o que a Tua palavra nos dirá nesta noite. Senhor, que possamos pôr em ordem verdadeiramente as nossas vidas. Precisamos pôr em ordem a nossa casa. Precisamos pôr em ordem o nosso coração, a nossa mente, o nosso interior, para que o Senhor possa reinar sobre nós. Assim nós oramos a Ti, meu Deus, nesta hora, e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. A responsabilidade de trazer a palavra do Senhor nessa noite me deu um tempo para entender quão grande é a importância da oração. Como disse o pastor Paiva domingo, ele trouxe um tema para a mensagem, não foi, pastor Paiva? Eu também trago um tema, o poder da oração. Como eu sou semi-analfabeto, eu não tenho estudo, e aonde eu atuo na parte elétrica, geralmente eu lido com PhD, doutor, engenheiro. Agora dia 2, eram acho que uma faixa de 8 engenheiros lá, só eu, e todo mundo achava, porque eu estava de capacete branco, o presbítero Isaías, achava que eu também era engenheiro. Teve um que me perguntou, onde foi que tu estudou, porque tu fala com uma facilidade, mas é 34 anos atuando nessa área, e Deus me deu um dom de, quando eu leio, eu aprendo, e eu consigo entender muitas das vezes. Para vocês terem ideia, o meu notebook, ele é em inglês, eu faço AutoCAD, eu faço CorelDRAW, tudo em inglês, mas eu não sei falar inglês, mas eu consigo entender aquilo. Os manuais que vêm de elétrica, de grupo gerador, vêm tudo em inglês. E quando vem em alemão, em inglês eu ainda consigo arranhar. Então Deus deu essa capacidade de entender. Mas eu não coloco a minha experiência de trabalho na minha frente. Esse ano eu tive uma aula bem prática com o poder da oração. Sempre que eu vou atuar, eu peço a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, para atuar na minha frente. Eu consigo detectar defeito em grupo gerador, só de ouvir o barulho, só de ver o vídeo, não precisa muita coisa, eu já consigo dar um orçamento, vou lá e consigo consertar. Mas esse ano eu coloquei um propósito, Senhor, vai na minha frente. Eu sempre tenho colocado esse propósito, Senhor, tudo que a gente tem feito lá em casa, temos colocado como propósito. A gente tem orado para caminhar, para pedir, para comprar. A gente sempre ora pedindo a vontade permissiva de Deus. Eu não sei se é ético falar, mas acho que esse ano foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na vida. Olha o sorriso da Daiane. Mas porque eu fiz isso como aula prática. Por isso meu tema nessa noite é o poder da oração. Essa igreja tem crescido, o ministério tem crescido, as pessoas têm sido curadas de enfermidade, as pessoas têm recebido trabalho, as pessoas têm ganhado dinheiro, as pessoas têm recebido muitas bênçãos de Deus, mas muitas das vezes é aquele horário do dia do sábado, quando aquelas irmãs ajoelham aqui e oram por nós. Eu agradeço a Deus porque ainda tem essas irmãs que oram por nós. O meu filho recebeu um diagnóstico de que ficaria quase 100% cego, mas por causa da oração dessa igreja, nem óculos ele precisou. E a gente ainda crê, na nossa família ainda cremos no poder da oração. O texto de 2 Reis fala sobre um rei que reinou em Judá, e
esse rei, ele tinha a graça de Deus. O seu pai, a quem ele sucedeu, não fez o que era bom diante dos olhos do Senhor. E esse rei, ele, quando assumiu o trono, ele ainda era muito jovem, ainda tinha cerca de 25 anos. Era muito jovem quando começou a reinar. E o texto nos fala sobre a oração de Ezequias. Esse homem, ele era devoto ao Senhor, fez tudo o que era reto perante o Senhor. No capítulo 20 do 2º Reis diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Meus irmãos, quando ele assumiu o reinado, ele teve como propósito, uma das primeiras coisas que ele fez, foi pegar ali e ordenar a casa do Senhor, em fazer o culto que era agradável a Deus. Ele instituiu de novo a Páscoa, que tinha sido abandonado. Ele pegou ali os levitas, os sacerdotes, e deu-lhes de novo ali o ministério no templo do Senhor. Então ele mandou destruir aquela serpente de metal que Moisés tinha levantado lá no deserto, porque o povo já tinha voltado à adoração de novo àquela serpente. Então naqueles dias ele restaurou o culto a Deus. Ele fez tudo o que era agradável diante do Senhor. E a Bíblia diz que Ezequias teve assim um olhar agradável aos olhos do Senhor. E o seu reinado foi um reinado de paz e de prosperidade. Mas um dia Ezequias adoeceu, e os médicos daquela época não conseguiram curá-lo. E a Bíblia diz que o profeta Isaías foi até ele e diz: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque viverás, porque morrerás e não viverás. A Bíblia diz que Ezequias fez uma oração que comoveu o coração de Deus. Irmãos, a arma do crente para esse começo do ano, para esses dias tenebrosos, a arma que nós temos é a oração, a leitura da palavra. O poder da oração é que vai dar a vitória para a igreja de Deus. A oração, meus amados irmãos, ela é muito poderosa. Ela consegue mudar os planos, ela consegue mudar o mundo, ela consegue mudar a pessoa. A oração, ela nos coloca em sintonia com Deus. A oração, ela libera perdão. A oração, ela nos dá cura, seja uma cura física, uma cura emocional, espiritual. A oração, ela nos liberta de todo o mal. A oração, ela derruba o inimigo. Existia um homem na história, John Wesley, que orava 4 vezes ao dia, de 4 a 6 vezes ao dia. E um dia a rainha disse que tinha mais medo da oração de John Wesley do que toda a França armada. Porque o poder da oração é que sustenta uma igreja. O poder da oração é que sustenta um ministério. É o poder da oração que levanta o caído, que restaura o oprimido, que salva o pecador, que transforma, que cura, que batiza, que traz a libertação. A oração, meus amados, de Ezequias foi uma oração que comoveu ao Senhor. A Bíblia diz que o próprio profeta chegou para ele e disse: ordena a tua casa, porque você vai morrer. Essa notícia não é fácil de ouvir, principalmente quando vem direto de Deus. Essa oração não é uma oração assim, muito fácil de ouvir. O profeta disse: ordena a tua casa.
ainda existia algumas coisas que não estavam nos conforme do Senhor. Como, por exemplo, Ezequias ainda não tinha um filho, para que pudesse substituir, após a sua morte, ao trono. Então ainda tinha essas coisas que tinha que ser resolvida ainda. Se você olhar no texto mais à frente, você vai ver que o filho dele, que era Manassés, tinha apenas 12 anos de idade quando assumiu o trono. Então Ezequias recebeu aquela palavra do profeta, direto de Deus: você vai morrer. Agora, irmãos, imagina você ouvir isso de Deus. Quando uma pessoa está em estado avançado com uma doença, que o médico precisa lhe dar essa informação, tem todo um preparo. Nossa doutora aqui sabe melhor do que eu, né? Tem todo um preparo para dizer para esse doente que está em estado terminal. Entra até psicólogo no meio. Mas quando essa pessoa recebe a notícia, aqui no nosso país, que é um país cristão, quando você recebe essa notícia de um médico, de um psicólogo, que você está em estado terminal, que você tem poucos dias de vida, aqui no nosso país, como tem muito cristão que ora, que reza, que diz assim: o médico pode ter me desenganado, mas eu creio que o Senhor vai me dar a cura. Ainda temos essa segunda chance, não é verdade? Mas quando você recebe essa notícia do próprio Deus que você vai morrer, quando é o próprio Deus que diz assim: você vai morrer, ordena a tua casa, que você vai morrer. Não é fácil ouvir essa notícia. Não é fácil. Cadê a irmã Silena? Irmã Silena, só quem tocou aquele sino na saída do Secom sabe do que eu estou falando. Não é fácil receber essa notícia. Não é fácil. Eu lembro aqui na nossa peça que foi uma bênção, a nossa cantata, né? E a irmã Silena estava aqui, eu acho que era representando o Pentecoste, era isso? E ela estava no fogo, e era de verdade, nós estávamos ali olhando e ela estava no fogo. Eu lembro que alguém disse assim: não, irmã, se controle um pouquinho, né? Porque é só uma peça. Mas como controlar, irmã? Você já tocou o sino lá do Secom na saída? Não, né? Pois é, deixa a irmã, ela estava no fogo de verdade ali. E no dia aqui parecia que ela queria voar. Quando Ezequias recebeu de Deus que ele ia morrer, a Bíblia diz, no versículo 3, no versículo 2, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se é servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. A Bíblia diz que a emoção tomou conta daquele homem, porque receber do próprio Deus que você vai morrer não é fácil. Mas ele lembrou ao Senhor: Senhor, eu fiz tudo que era reto diante de ti. Eu fui justo, eu segui os teus mandamentos. E a Bíblia diz que ele virou para a parede e começou a chorar, e chorava muitíssimo. Aleluia. E a oração dele comoveu o coração de Deus. Saiba, meus irmãos, que a tua oração, com dor, com gemidos, com palavras inexprimíveis, ela move o coração de Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 15, diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 15, versículo 8: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Versículo 29 diz assim: longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração do justo. Saiba que quando você precisar, você tem uma arma poderosa. Não é o seu dízimo, não é a sua voz, não é a melhor peça que você apresente, não é a melhor roupa, o melhor carro, não. Você tem uma arma poderosa, que é o poder da oração. Enquanto, irmãos, a igreja orar, o milagre vai acontecer. Não deixe de orar, a igreja do Senhor. A Bíblia diz que Herodes prendeu Pedro,
e ele ia ser julgado no outro dia, e a igreja estava orando por Pedro. De repente a Bíblia diz que houve um clarão no meio da prisão, e um homem chegou em Pedro, tocou nele, e as algemas caíram, e eles saíram no meio do povo, porque houve uma claridão e ninguém viu nada. Quando Pedro chegou na porta da casa de Maria, e quando ele bateu na porta, uma menina chamada Rode foi lá e abriu, e quando ela ouviu que era a voz de Pedro, ela não quis falar nada e correu, disse: olha, Pedro está aí na porta. Alguém disse: não, pode ser um anjo dele, não é ele não, é Pedro sim. Quando correram lá, era Pedro. Enquanto a igreja estava orando, Pedro já estava sendo liberto da prisão. Talvez a tua oração, irmãos, leve anos para que seja correspondida. Às vezes, a tua oração não é respondida na hora, porque Deus sabe o momento certo. Mas nesse caso de Ezequias, foi na hora. A Bíblia diz que ele chorava muito. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. A oração daquele homem comoveu tanto ao Senhor, que o profeta Isaías ainda nem tinha descido as escadarias, ainda ia no meio da casa, quando o Senhor disse: volta e dize a eles o que eu te falarei. Ainda nem tinha saído da casa do homem, e Deus já estava respondendo a oração dele. A oração, ela pode muitos em seus efeitos. Uma oração da igreja de Deus, ela tem um poder sobrenatural. Às vezes oramos por uma enfermidade, às vezes oramos pelo emprego, às vezes oramos por alguma coisa, mas dentro das escrituras, a Bíblia diz que Abacuque, ele orou pelo um avivamento eterno. Senhor, todos os dias renova, aviva a tua obra no decorrer dos anos, e no meio dos anos a notifica. Todos os anos o Senhor tem renovado, tem avivado a sua igreja, avivado a sua obra, para a pregação do Evangelho, para a cura divina, para trazer aqueles que estão necessitados lá e que precisam ouvir, estar na presença de Deus. Sempre Deus está avivando a sua obra no decorrer dos anos, e no meio dos anos testifica isso para a igreja. Então o poder da oração, meus irmãos, ela tem muito em seus efeitos. O poder da oração para Ezequias foi de imediato. E o profeta disse para ele: e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Após receber a promessa de Deus, após receber que o profeta tinha dado o recado direto de Deus, e ele disse: qual é o sinal? Qual é o sinal que eu vou entender que o Senhor realmente vai me curar? E a Bíblia diz que o profeta olhou para ele e disse... E o profeta disse para ele: cumprirá a palavra do Senhor, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Irmãos, a Bíblia diz que o profeta disse para ele, naquela época tinha o relógio que Acais, o seu pai, tinha feito, era uma espécie de escadaria que ele tinha feito, e ali, quando o sol batia em cada escada, ali determinava um certo horário do dia, determinava um certo horário. E a Bíblia diz que Isaías disse para ele: e qual é o sinal que tu queres que o Senhor faça? Tu quer que ele decline o sol 10 graus ou quer que ele retroceda? E Ezequias disse: mas adiantar o sol 10 graus é fácil, é só esperar que o sol em determinado momento vai chegar. Eu quero ver voltar o sol.
E a Bíblia diz que o profeta disse, então, assim te será. E a Bíblia diz que voltou, meus amados, a sombra do sol, 10 graus, se atrasou 10 graus, declinou 10 graus. No relógio de Acais, no relógio de sol de Acais, ele voltou 10 graus. Para os irmãos entender melhor, quando o Senhor falou que ia entregar os amorreus na mão de Josué, a Bíblia diz que o número deles era muito grande. Então Josué orou ao Senhor. A Bíblia diz que Josué, ele estava numa peleja com os amorreus, mas o número de soldados era muito grande. Talvez aquela batalha se esticasse por muito tempo. Então Josué fez o que ele tinha de melhor. Ele foi orar ao Senhor e disse, Senhor, eu quero que o sol pare em determinado lugar e a lua em outro determinado lugar. Meus amados e queridos, e quando Josué orou, o sol parou. Tem até um corinho que a gente canta, né? Que quando Josué orou, o sol parou. E eu, em discussão com a Daiana, disse, Daiana, não foi o sol que parou, foi a terra que parou. Porque os irmãos sabem que tem 2 tipos de rotação, né? Translação e rotação e tal. Então, a terra parou de girar e parou ali naquele lugar, aonde Josué tinha pedido. E a peleja foi, a batalha foi, Josué ganhou a peleja, mas ele precisava que aquele dia se esticasse mais um pouco. E naquele momento a Bíblia diz que nunca mais houve um dia que nem aquele dia. Quando Josué orou, a terra que gira em forma de rotação, ali do seu próprio eixo, ela gira. Então ela dura ali 24 horas, para que ela pegue o sol, pegue a lua, pegue o sol de novo, né? Mas ali a Bíblia diz que o sol parou. Nós sabemos que não foi o sol que parou, foi a terra que parou. Mas no caso de Ezequias, a terra não parou, a terra retrocedeu. O milagre foi maior. No caso de Josué, a terra parou na frente do sol. No caso de Ezequias, a terra rodou em sentido anti-horário do que ela rodava. Em 1987, lançaram um filme chamado Superman. Eu não sei se os irmãos assistiram esse filme, Superman 1. Ali, ele tá tentando salvar sua namorada e ela morre num buraco. Aí ele sobe no céu e ele roda ao contrário a terra para que retorne aquilo. Quem viu aquilo disse assim, isso é uma grande mentira. Mas aconteceu. Mas sabe quem fez isso? Não foi o Superman, foi o próprio Senhor Deus. Um homem com o poder da oração na mão, ele tem o poder de transformar até a lei da natureza. Quando em 86, eu acho que eu tinha 13, 14 anos, 12 anos de idade, fomos para um congresso ali, onde tinha um mini shopping, ali da Compensa, e ali era um lugar vazio, tinha um campo, e quando tinha um evento, usava aquele local para fazer evento. Às vezes o circo estava lá, às vezes tinha bugiganga para vender, mas tinha um campo lá que sempre usava para fazer palestra, para fazer culto e eventos, seja lá o que fosse. E ali existia um grupo de jovens que fizeram uma campanha lá, um congresso ao ar livre, e o pregador, o irmão Danis, que hoje é pastor, Danis Rodrigues, está lá em Barcelo para comprovar isso, e ele estava pregando naquele local. De repente formou-se assim uma tempestade, e todo mundo queria sair. Ele disse, não saiam do lugar, vamos orar, e Deus vai repreender essa tempestade. Irmãos, eu estava lá, quando de repente ele começou a orar, a chuva caiu de um lado, a chuva caiu do outro, mas no centro aonde estava o palanque, o povo de Deus, não caía um pingo d'água. Alguém poderá dizer, mas será que isso aconteceu? Bem, eu conheço uma irmã que ela estava vindo para o culto. Quando ela estava vindo para o culto, um ladrão que estava lá na rua, a multidão correndo atrás desse ladrão. Aí ele caiu no telhado dessa irmã e fez um rombo muito grande. E a irmã olhou e disse, Senhor, olha o que aconteceu, eu estou indo para a tua casa. Senhor, não deixa que chova nessa noite. E naqueles dias estava chovendo muito, irmão, mas naquela noite não choveu. Sabe o que é isso? É quando o homem e a mulher estão cheios do poder de Deus. O poder da oração, ela muda até as leis da natureza. Estou mentindo, pastor, presbítero Isaías? Amém, né? Eu não gosto de contar testemunho que seja falso, não. Geralmente eu conto os que eu vi.
Quando Deus está no negócio, tudo pode mudar. Tudo pode acontecer. Eu não sei qual é a dificuldade hoje. Eu não sei qual é o problema hoje. No nosso país há um problema financeiro muito grande. Os investidores não querem investir, as empresas não querem contratar, as multis não querem fazer compra e fazer nada. Estamos assim temerosos do que vai acontecer. Mas aqui existe um povo que ora a Deus. E o poder da oração, ela pode muitos em seus efeitos. Você ainda crê nisso, no poder da oração? Ainda cremos no poder da oração? Vamos ficar de pé e vamos fazer essa oração essa noite. Ainda creio no poder da oração. Ainda creio que Deus intercede pelo seu povo, quando clamamos por Ele. Eu vi uma vez um pregador dizer, eu só oro porque é o jeito de orar. Eu acho que foi até aqui nessa igreja, foi aqui na Daniela, a Daniela está rindo. E disseram assim, não, eu oro, mas sabe, a gente ora porque é o jeito. Não, nós oramos porque precisamos, irmão. A Bíblia diz que quando procuravam por Jesus, ele já tinha subido para o Getsemane como era de costume. Ele tinha era costume de estar na presença de Todo-Poderoso de Deus. Ainda cremos no poder da oração? Ainda cremos que Deus intercede por o seu povo? Ainda cremos que por mais humilde, por mais fraco que esteja, por mais simples que seja a oração, Deus ainda intercede? Deus ainda intercede, irmãos? Amém? Vocês creem, irmã Silene? A senhora crê nisso ainda? Amém, né, irmã Silene? Eu conto seu testemunho por onde eu vou, irmã. Eu posso usar esse testemunho? É porque é um testemunho real. E a gente crê no poder da oração. A gente crê no poder da oração. Se nessa noite, irmãos, por algum motivo, a tua fé está lá embaixo, tem aqueles dias que a nossa fé está lá embaixo, que a gente vem para a casa do Senhor na misericórdia de Deus. Eu sempre peço, Senhor, misericórdia, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Irmãos, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E eu digo para o Senhor tem misericórdia. Eu não peço nada de Deus, eu só peço a misericórdia de Deus. Porque tem dia que a nossa fé está lá embaixo, né? Às vezes a gente vem porque o Senhor é misericordioso. Paulo um dia fez uma oração daquele que queria se desviar. Ele disse, o bem que eu quero fazer, esse não faço. Era uma oração de quem já estava nas últimas, parecia que ia chutar o pau da barraca, parecia que ia correr, parecia que ia desistir, mas um dia ele disse, Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero orar por você, mas eu quero orar por uma causa específica nessa noite. A Bíblia diz que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Eu quero orar nessa noite especificamente por aqueles que estão passando uma necessidade muito grande financeira, uma dificuldade nesse ano, que talvez você pense que não vai ter assim solução, pelas coisas que estão acontecendo, mas eu vi, no meio da pandemia, o Senhor abençoando a igreja do Senhor. Foi um ano assim, muito abençoado, enquanto os muitos corriam de um lado para o outro, eu andava nessa rua deserta, não tinha nada, mas a igreja de Deus estava orando, e a igreja não pereceu, a igreja não ficou para trás, aqueles cultos que eram feitos nas lives, aquilo salvou muita gente. Então tudo que nós fazemos aqui, é com esse intuito. Eu quero orar por você nessa noite, uma causa específica, uma oração, por aqueles que precisam de um emprego, aquele que está necessitando de uma ajuda, Senhor, eu preciso de Ti. Tu é o dono do ouro e da prata. Tu és aquele que pode restaurar a vida do homem. E eu quero orar em específico isso essa noite. Se você precisa de um trabalho que esteja atrapalhando na casa do Senhor, mas vocês têm medo de pedir assim a conta, por causa da necessidade, da dívida, do momento, né? O Senhor nessa noite vai entrar com providência na tua vida. Se você tem uma dificuldade financeira, está morando alugado, está devendo todo mundo, o Senhor nessa noite, Ele tem algo para entregar nas tuas mãos. O poder da oração, ela tem muito em seus efeitos. Ela causa o sobrenatural na vida da igreja.
E a igreja nesses últimos dias precisa dessa arma poderosa que é a oração. E eu queria orar por você. Fique na bênção de Deus nessa noite. Fique na dispensação do Senhor. Que aquilo que tanto tu queres, aquilo que tu tanto necessita, eu vi na prática isso acontecer. Oramos e o Senhor nos abençoou no decorrer desse ano. Se o Senhor não voltar este ano, será um ano de bênção, um ano de vitória. Estamos no começo, num propósito de ler a Bíblia, de orar. Temos um propósito de orar pelas noites, e o Senhor tem abençoado. O Senhor tem mostrado-se presente na nossa vida, financeiramente, espiritualmente. Temos pregado o Evangelho, pessoas têm ouvido, pessoas têm voltado para os caminhos do Senhor. E nós oramos nessa noite, queremos orar nessa noite, para o teu propósito, o teu negócio, aquilo que está engavetado, aquilo que está estancado, pelo clima que o nosso país está, pela situação do nosso governo, pela situação que está, muitas vezes tira até a paz do homem, tira até a necessidade muitas vezes de orar, porque a aflição é tão grande. Mas o Senhor sabe a necessidade de cada um nessa noite. Levante sua mão nessa noite e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, nós queremos nessa noite, Senhor, pedir a Tua bênção, pedir, Senhor, nessa noite a Tua bondade e a Tua misericórdia. Nós cremos no poder da oração, Senhor. Nos ensina a orar, nos ensina a pedir, Senhor. Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, Tu tem nos ensinado a perdoar, Senhor, aos nossos devedores, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, nessa noite. Nós queremos entender, Senhor, que o mistério que Tu tem para nós, Senhor, por intermédio da oração que Tu tem nos dado, por intermédio da Tua palavra, Senhor, tem sido algo sobrenatural na nossa vida. Os nossos planos entregamos agora nas Tuas mãos, Senhor. A nossa saúde, Senhor, entregamos nas Tuas mãos. Não deixa, meu Deus, que nenhum mal chegue perto, praga nenhuma, Senhor, chegará perto. Sobre as asas do Onipotente estamos seguros. Senhor, a nossa vida, nosso cotidiano, no nosso trabalho, a nossa vida financeira, Senhor, abençoa. Não deixa que o inimigo, Senhor, toque. Senhor, nos abençoa grandemente, Senhor. Não deixa faltar o pão de cada dia, Senhor. Não deixa faltar, Senhor, a alegria no nosso coração. Não retira de nós o Teu Santo Espírito, Senhor. Cremos no poder da Tua palavra, cremos no poder do Teu nome, cremos no poder do Teu sangue, Senhor. A Tua igreja que ora nessa noite, Tu conhece no profundo, Tu conhece no escondido, meu Deus, a necessidade da alma de cada um nessa noite, meu Deus. Queremos nessa noite Te pedir por intermédio da oração, meu Deus, não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal, Senhor. Os nossos projetos, a nossa necessidade, o nosso trabalho, a nossa faculdade, Senhor, o nosso cotidiano, o nosso cargo, Senhor, Deus abençoa para que se prospere, meu Deus. Retira o inimigo, Senhor, retira tudo aquilo que atrapalha estar na Tua casa, meu Deus, aquele emprego tão desejado, de sair cedo e estar Te adorando na casa, que não atrapalhe nos finais de semana, meu Deus. Aqueles que estão no leito da enfermidade pedindo agora, por intermédio da oração, a riqueza da saúde. Não tem coisa melhor do que o homem estar de saúde na Tua presença, Senhor. Aqueles que estão no leito do hospital, aqueles que estão, meu Deus, no momento agora de aflição, Senhor, como Tu olhaste para Ezequias, Senhor, e respondeu a sua oração de imediato. Agora nós oramos e intercedemos, meu Deus, aqueles que estão na internet, aqueles que estão ouvindo por algum lugar, Senhor, nós Te pedimos agora a Tua bênção, a Tua palavra vai chegar a este local, o Teu Espírito vai visitar, Senhor, aqueles que têm os seus familiares, que está jogado na bebida, que está jogado na prostituição, que está jogado na lama, que está jogando, meu Deus, nas drogas,
droga. Agora, meu Deus, cura, restaura, liberta este homem, liberta esta mulher, Senhor. Nós cremos nessa noite no poder da oração, Senhor, assim como teu filho amado Jesus te pedia, estamos te pedindo nessa noite, como ele te pedia, meu Deus, queremos pedir agora por nós e por nossos amados irmãos, meu Deus. Agora, onde quer que ele esteja, aquele que está desviado, aqueles que estão longe dos teus caminhos, meu Deus, torna a regressar pelo poder da oração. Nós te pedimos nessa noite, meu Deus, restaura as vidas que estão dilaceradas financeiramente. Nós queremos orar nessa noite, que tu abra as portas, que ele seja, meu Deus, um abençoador da tua obra, que não esqueça, meu Deus, dos teus preceitos e dos teus mandamentos. Aqueles que estão agora levantando as igrejas sem condição financeira, meu Deus, abençoa e restaura também essa vida, na parte financeira, na parte espiritual, na parte física, Senhor, restaura a tua igreja. Nós oramos nessa noite e te pedimos, Senhor, não esqueça da tua igreja. Nós estamos aqui pedindo, meu Deus, a tua bondade e a tua misericórdia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pois não